Olá, tudo bem? Meu nome é João Antônio, eu tenho 18 anos, estou no primeiro período da Faculdade de Direito pela Unitins e hoje venho, através da matéria História e Antropologia Jurídica, do professor Armando Formiga, falar sobre o capítulo 34, Transfiguração Étnica, do livro O Povo Brasileiro, escrito por Darcy Ribeiro. Assim como ele fez nesse capítulo, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Em primeiro lugar, explicar o que é transfiguração étnica. Em segundo, falar sobre os povos que a sofreram e contribuíram nesse processo. Em terceiro, falar sobre processos que mudaram os rumos da nossa transfiguração. E por quarto e último, reforçar o que ele disse e o valor que nós temos na nossa cultura. Segundo o mesmo, transfiguração étnica é o processo pelo qual povos nascem, se transformam ou morrem, como entidades culturais, porque basicamente nós somos povos não só por conta da nossa condição genética, mas também pela cultura e tudo que nós representamos no contexto mundial. Essa transfiguração étnica ocorre através de 4 vias. Em primeiro lugar, pela via biótica, que é basicamente a forma de interação entre diversos seres vivos. No caso do Brasil, das doenças trazidas pelos europeus que dizimaram grande parte da população indígena. Em segundo lugar, pela via ecológica, que se refere às relações sociais entre os indivíduos e às disputas. Em terceiro lugar, vem a via econômica, que no caso do Brasil se refere à escravidão e nas diversas formas de dominação que acabaram afetando a posição social dos indivíduos. E em quarto e último lugar, a psicocultural, que no caso do Brasil se refere a como uma nova cultura, religião e forma de viver foi imposta a pessoas que viviam numa realidade totalmente diferente, e como isso afetou, produzindo inclusive muitos suicídios de africanos e indígenas. Darcy Ribeiro considera que 3 povos diferentes tiveram um papel de destaque nessa transfiguração. Em primeiro lugar, os indígenas, que foram basicamente as piores vítimas, porque foram basicamente exterminados e utilizados apenas como objetos de reprodução, no caso, as mulheres. Os negros, que por serem trazidos à força, conseguiram conservar pouco de sua cultura, mas acabaram sendo influenciados até nos quilombos pela cultura que encontraram por aqui. E em terceiro lugar, os imigrantes europeus, asiáticos, que trouxeram um pouco de si, mas que, como a cultura já estava formada, apenas acrescentaram, ao invés de determinarem. Segundo Darcy, o povo brasileiro passou por diversas transfigurações, e entre essas, há 2 mais importantes. A agrário-mercantil, que foi a que aconteceu quando os europeus chegaram aqui e implantaram seu modo de produção econômica, além de uma nova realidade social para os indígenas, e quando trouxeram os escravos. E em segundo lugar, a industrial, que se refere a quando as máquinas foram implantadas no sistema econômico mundial e o Brasil estava se resumindo apenas a exportador de matérias-primas. E em como, com o capital estrangeiro, construímos indústrias no nosso território para substituir as importações, mas de uma certa forma acabamos ainda dependentes do que os europeus fazem e não temos nosso próprio sistema econômico. E com isso, acabamos criando uma nova forma de exclusão social, no caso, o desemprego, que afetou milhares de pessoas e contribuiu para a favelização de muitos, e perpetua os fenômenos sociais. Basicamente, Darcy, em sua obra, define que nosso sistema de identidade cultural foi basicamente controlado pelas elites, e nossa cultura não tem traços totalmente originais. Entretanto, nosso papel é desenvolver todos os nossos traços diferentes, da mistura do africano com o indígena, e achar a nossa própria identidade e assumir o nosso papel de civilização que produz muito para o contexto em que a indústria cultural dissemina para todos os povos. Ou seja, somos uma matriz que produz um próprio conteúdo e deve assumir o próprio lugar no mundo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Por hoje é só isso. Gostaria de desejar tudo de bom para você e que esse vídeo tenha sido útil na sua formação pessoal. Um beijo e um abraço.